Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, que toda semana vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público e privado, sindical, acadêmico, da imprensa, através das figuras dos seus detentores. Por isso chama-se Anatomia do Poder. Como eu faço em todos os programas, entrego um livro. Esse livro foi do último simpósio, o 42º simpósio de Direito Tributário, lá do Centro de Extensão Universitária, Escola de Direito. Tratamos de um tema muito árido, mas que vale a pena, foi tributação sobre a receita. Vale dizer, receita como incidência de lucro presumido, imposto de renda em relação COFINS, PIS, etc. Muito obrigado, professor. Um prazer. Muito obrigado, é uma honra. Muito obrigado. Meu caro Halley, você ia falar um pouco depois da minha irritação contra essa redução do direito de defesa garantido pela Constituição, mas não garantido pelo Brasil, pelo governo, pelo Estado. Você ia falar um pouco sobre a sua associação e, se quiser mais considerações sobre o seu seminário, valeria a pena o nosso telespectador conhecer. Perfeito. Eu gostaria antes só de fazer uma consideração em relação ao que nós comentamos no primeiro bloco sobre a audiência pública realizada pela Procuradoria, como o senhor bem colocou. É importante essa possibilidade de diálogo com a sociedade, mas a audiência pública é um expediente, a meu ver, no caso da portaria e da própria legislação, como o senhor bem colocou também, como é uma legislação que tolhe direitos do contribuinte e efetivamente a Procuradoria vem demonstrando uma necessidade de interlocução com a sociedade, eu entendo que teria sido mais adequado se a audiência pública tivesse sido realizada antes da edição da legislação e não após a edição da legislação. Feita essa ressalva... Mas eu queria só colocar um dado muito rapidamente. Na última reunião que você não teve, não teve possibilidade de comparecer, estava até parece uma operação, numa intervenção cirúrgica. O Conselho tomou a seguinte posição. Entramos com o amicus curiae através do Contreras, do Filipe Contreras, em relação à própria lei, e não aceitamos a participação para tentar melhorar aquilo que nasceu ilegal. Se nós estamos considerando a própria lei inconstitucional, vamos, a pedido da Procuradoria, fazem uma portaria absolutamente ilegal, além de indiretamente inconstitucional, pedir para melhorar, porque nós somos contrário ao princípio da lei. Então, essa foi a posição do Conselho Superior de Direito na última reunião. Fecha o parênteses. E é por isso que a ABAT está realizando esse evento, em conjunto convidando a Procuradoria para falar, outros advogados também, membros da nossa comunidade jurídica, que possam analisar a lei, a portaria e o impacto que isso gera. Porque, professor, de fato, independentemente da portaria ou dessa legislação, o que nos preocupa muito como associação é a necessidade de ter um foro, assim também como outros extremamente respeitáveis, o Conselho Superior de Direito é um deles, que efetivamente possa gerar esse tipo de discussão. E no momento reina no país uma insegurança jurídica muito grande. O princípio da confiança dos contribuintes nas instituições, no próprio Poder Judiciário, está muito abalado. O senhor bem colocou a questão relativa às decisões, os votos de qualidade no CARF. Nós temos hoje 70 medidas judiciais discutindo a legalidade do voto de qualidade no CARF, em dúbio pró-fisco, enquanto deveria ser o contrário. Artigo 112 do Código Tributário Nacional. Efetivamente, essa falta de segurança jurídica, esse momento de desconfiança que paira no Brasil, no momento político, não pode se espraiar no âmbito tributário, em que vige especificamente a estrita legalidade. Nós estamos falando, como todos os contribuintes sentem, o tributo é uma retirada da parcela da propriedade do contribuinte. Para isso é necessário que haja efetivamente um processo administrativo. Marco dizia que era o roubo legalizado. Então, e é necessário que haja um procedimento administrativo com ampla defesa, com contraditório. O artigo 5º, inciso 55,
é muito importante e ele traz quase uma paridade entre o processo administrativo e tributário e o processo judicial. E o CARF, como uma instituição extremamente importante, porque é o tribunal administrativo que analisa as questões mais importantes no âmbito tributário do Brasil, deve levar em conta a importância do processo administrativo. E realmente, o voto de qualidade, fazendo esse parênteses e já fechando, ele faz só sobrar realmente a importância da imparcialidade do processo administrativo, né? É a paridade com o número ímpar, né? É uma alteração da matemática, né? Eu ouvi um comentário, não me lembro de quem esses dias falando, e isso me chamou a atenção, realmente não há uma paridade de fato, não há uma salvaguarda, né, da imparcialidade no processo administrativo. Né? Voltando para a questão da averbação pré-executória, a ABAT vai realizar esse evento, que será no dia 17 de maio, como eu comentei, visando discutir a legalidade desse procedimento, a utilidade desse procedimento e analisando um pouco o contexto em que se dá o nascimento dessa legislação. E eu queria trazer aqui que nós temos essa legislação, a meu ver, e é uma visão particular, como uma evolução não positiva, mas uma evolução da medida cautelar fiscal, que tanto problema criou ao contribuinte. Ainda hoje, nós temos distribuição de medidas cautelares fiscais de modo desacisado, interrompendo, como eu disse, bloqueio de contas do contribuinte e já do sócio e deixando a sociedade à bancarrota, sem fluxo de caixa para fazer frente, inclusive, ao pagamento da folha de salários. Isso tem pululado aos montes no Poder Judiciário. E a medida cautelar fiscal já tem os seus pressupostos discutidos, inclusive com súmulas do STJ sobre o assunto, do cabimento ou não, da extensão ou não da medida cautelar. Ampliar aquilo que a medida cautelar já gerava de discussão, me parece, não vou dizer temerário, mas me parece efetivamente discutível. E por isso a importância de debater com a Procuradoria. E tudo isso foi, inclusive, posterior à Constituição de 88. Posterior à Constituição de 88. Que representa uma redução do adjetivo ampla defesa já pela medida cautelar fiscal. Né? Por outro lado, professor, o aspecto positivo que eu vejo é a abertura que a Procuradoria tem hoje para discutir essas questões. Como o senhor bem colocou, em virtude da qualidade das pessoas que estão lá, a Procuradoria tem procurado, em função também da sua missão, dos seus valores, que é a redução de litígios e a celeridade processual, embora na prática isso nem sempre seja alcançável, mas a Procuradoria tem dado abertura a esse tipo de interlocução. E essa abertura da Procuradoria é que propicia, diferentemente de alguns anos atrás, onde nós não tínhamos procuradores em eventos, nós não tínhamos procuradores em debates, eventos como esse que a ABAT está trazendo, procurando também apresentar ao contribuinte uma visão multifacetária da realidade, ou seja, uma visão da Procuradoria, da Advocacia, provavelmente teremos também magistrados federais lá, cada um podendo expressar a sua opinião sobre esse fato que nos causa uma certa perplexidade, como o senhor comentou. Aliás, esse aspecto no sentido de que a intenção é reduzir litígios, que não se reduza litígios pela redução de contribuintes e liquidação deles. Exatamente. Esse é o mal, que, aliás, o Brasil, hoje, no concerto da América Latina, é o que menos evolui em nível de PIB, no momento em que nós estamos tendo um boom internacional. Enquanto nos Estados Unidos se reduz a tributação, nós estamos mantendo, não fazemos a reforma tributária, uma tributação absolutamente absurda para um país emergente e gerando conflitos, impedindo que as empresas possam crescer através desses passivos que se vão criando pela discussão administrativa e judicial e muitas vezes decorrente da própria confusão legislativa. Mas você ia falar também sobre a ABAT. Eu queria que conhecesse o nosso telespectador o que é a sua associação. Felizmente só temos mais 3 minutos, mas se você puder resumir a importância da ABAT nas discussões dos temas tributários no Brasil, eu gostaria que o telespectador conhecesse. Professor, a ABAT é uma associação que congrega estudiosos do direito, membros do mercado, advogados, professores, juízes, procuradores, contabilistas, consultores tributários, e ela tem sempre se dedicado a analisar os temas mais importantes na área tributária, aqueles temas recorrentes ou aquilo que efetivamente tem sido lançado e tem preocupado o contribuinte de uma forma geral. A ABAT efetivamente reúne
um grupo de estudiosos, possui os comitês tributários. Esses comitês se reúnem mensalmente. Tem 3 comitês específicos que se reúnem para debater questões tributárias. O Comitê de Sociedade de Advogados, que reúne os escritórios de advocacia em torno dos temas que preocupam o advogado no dia a dia. O Comitê de Empresas, que reúne diretores jurídicos, gerentes jurídicos de empresa, e o Comitê de RH e Previdenciário. Como nós não poderíamos deixar de ter no Brasil, uma discussão sobre contribuições previdenciárias que machuca bastante a nossa folha de salários, já abalroada pela própria severidade da nossa economia. E esses comitês se reúnem para discutir questões importantes. Por exemplo, agora está se discutindo um terço constitucional de férias que voltou a ganhar nova discussão no Supremo Tribunal Federal, o que fere, a nosso ver, o princípio da segurança jurídica novamente, o princípio da confiança do contribuinte, o princípio da não surpresa. Essa matéria já havia sido sedimentada pelo STJ em sede de repetitivo. E afora isso, como o senhor tem sido um dos nossos ilustres convidados na associação, a ABAT também realiza, como vai realizar agora, os seus eventos especiais, seus congressos, discutindo os temas importantes, inclusive de processo administrativo, de processo judicial. Esse tem sido aí o objetivo que eu e mais um grupo de pessoas que nos ajuda bastante, e o professor Ives tem sido um dos nossos apoiadores e incentivadores, tem realizado à frente da ABAT nesses anos. Ali, eu fico muito satisfeito dessa explicação. E telespectador, nós não temos tido e dado a importância na discussão através dos canais de televisão da questão tributária no Brasil. E a questão mais relevante, quando eu citei o Marshall dizia, e foi juiz da Suprema Corte americana, famoso, um dos mais importantes e lembrados juízes, que o poder de tributar é o poder de destruir. Era a frase dele. E ele chamava também que o tributo é o roubo legalizado. Porque sempre o Estado encontra formas de avançar no patrimônio, muitas vezes não respeitando. Essa é a razão pela qual instituições como a ABAT auxiliam o próprio Centro de Extensão Universitária, onde temos discutido questões tributárias, a tomar consciência. Mas gostaria que esse tema fosse muito mais discutido em canais de televisão para que o contribuinte começasse a reagir contra essa curra fiscal, a expressão de um tributarismo, ou esse manicômio tributário, como chamava Augusto Becker, já na década de 60. Muito obrigado pela sua presença, Harley, e espero os telespectadores novamente no próximo domingo.